Olá, vamos começar nossa análise hoje. A gente vai mergulhar na lição 01 das lições bíblicas da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. É aquela do bimestre de março e abril de 2002, sabe? Isso mesmo. E o tema central é bem conhecido: Abraão, o peregrino da fé. O comentarista dessa lição é o pastor Placídio Thomas da Silva. Exato. Para guiar a gente, a lição traz, como sempre, um texto áureo, que é Romanos 4,17, aquele sobre Deus chamar à existência o que não existe, né? Bem forte. Fortíssimo. E tem a verdade prática também, que meio que resume a ideia principal. A visão de futuro de Abraão, pela fé, é extremamente clara. Isso, uma afirmação bem direta. Bom, vamos então começar a desempacotar isso. A lição começa falando da origem dele, né? Abrão, que depois vira Abraão, filho de Terá, lá de Ur dos Caldeus. Sim, e um ponto que o comentarista logo destaca é o ambiente de Ur. Era um centro de idolatria, né? Adoravam o deus Lua. Puxa, bem específico. E ele contrasta isso com a fé de Abrão, que estava começando a crer num Deus invisível. Tipo, imagina a cabeça do pessoal lá, adorando estátuas, deuses que podiam ver, e ele, com essa fé diferente. Cria uma tensão inicial, assim. Faz todo sentido. Uma fé que ia na contramão da cultura local. Bom, aí a lição segue. Fala da família, os irmãos Naor e Harã, a esposa Sarai, que era estéril, né? Sim, esse detalhe da esterilidade é crucial para as promessas que vêm depois. É verdade. Aí tem a morte de Harã, e Terá decide ir para Canaã. Leva Abrão, Sarai e Ló, que era filho de Harã. Mas eles não chegam lá direto. Param em Harã. Exato. Param em Harã e lá o pai Terá morre. E é nesse contexto, em Harã, que Deus chama a Abrão. Aquele chamado famoso de Gênesis 12. Sai da tua terra Da tua parentela. para a terra que eu te mostrarei. Um chamado radical, né? Deixar tudo para trás aos 75 anos. Exatamente. E o comentarista da lição, o pastor Placídio, ele frisa muito as promessas que vêm junto com esse chamado. Uma grande nação, ser uma bênção, ter um nome engrandecido. Promessas enormes. Gigantescas. E se a gente conecta isso com o texto áureo de Romanos, fica claro, é Deus agindo soberanamente, sabe? Chamando algo do nada, uma nação a partir de um casal idoso, cuja esposa era estéril. É Deus criando realidade. Nossa, é verdade. E Abraão? Bom, Abraão ainda, né? Ele obedece, pega Sarai, Ló, tudo que tinha e vai. Chega em Canaã, lá em Siquém. E em Siquém, mais uma confirmação. Deus aparece de novo e diz, essa terra aqui vou dar para sua descendência. Mas o interessante e a lição pontua isso bem, é que ele não fica lá parado tipo, ok, cheguei, a terra é minha, vou esperar. Não é isso, né? De jeito nenhum. A lição mostra ele superativo. Ele sai de Siquém, vai para as montanhas perto de Betel, arma a tenda e o que ele faz? Constrói um altar. Exato. Adoração. E depois, vem a fome, ele tem que ir para o sul, desce até o Egito. Uma peregrinação mesmo, com percalços. Isso. E quando volta do Egito, ele passa de novo por onde? Pelo altar que tinha feito, perto de Betel. Invoca o nome do Senhor ali. A lição usa isso para dizer que fé não é ficar parado. Então aquela ideia de descansar no Senhor, tipo Salmo 37, não é. Não é inércia. Pela leitura do comentarista, não. Descansar seria a confiança interna, a segurança em Deus. Mas a fé se expressa em movimento, em obediência, em adoração ativa, mesmo no meio da dificuldade, como a fome. A vida dele é uma jornada, uma peregrinação de fé. Entendi. Uma fé dinâmica. Mas essa jornada também teve momentos bem tensos, né? Provas difíceis. A lição fala daqueles episódios no Egito e depois em Gerar. Sim, os momentos em que ele, por medo, diz que Sarai é só a irmã dele. Medo de ser morto por causa dela. E nos dois casos, Faraó e depois Abimeleque levam Sarai para o harém deles. Situações complicadíssimas. E aí a lição mostra a fragilidade humana de Abrão, o medo agindo, mas ao mesmo tempo destaca a intervenção de Deus. Deus age para proteger Sarai, né? Com pragas no Egito, com um sonho para Abimeleque. Exatamente. E Abraão é repreendido, mas Deus preserva Sarai e o plano dele. O comentarista usa isso para mostrar que, olha, mesmo com as nossas falhas, com o nosso medo, a fidelidade de Deus continua,
O plano não depende da nossa perfeição. Nossa, isso é muito forte. Mostra que a fé não elimina o medo ou a fraqueza, mas que Deus age apesar disso. Precisamente. E depois tem a reconciliação com Abimeleque. Abraão explica que ela era meia-irmã, Abimeleque devolve Sarai com presentes e a oração de Abraão ainda cura a casa de Abimeleque. Mostra a restauração também. Então, para a gente amarrar as ideias dessa lição 01, o pastor Placídio, Tomás da Silva, apresenta Abraão como esse peregrino da fé. Alguém chamado por Deus que obedece, que se move, adora visivelmente com altares. Mas que também enfrenta provas duras. Mostra medo, fraqueza. E mesmo assim, é o canal por onde Deus começa a cumprir suas promessas grandiosas. É um retrato bem humano, mas com a soberania divina sempre em primeiro plano. E aí voltamos para a verdade prática. A visão de futuro de Abraão pela fé era extremamente clara. Fica a pergunta, né? Como essa clareza, segundo a lição, se mantém no meio de tanta incerteza, viagem, fome, medo? É um paradoxo interessante para a gente pensar, né? Como essa clareza de visão coexiste com a jornada cheia de sombras e desvios aparentes? É algo que o estudo nos deixa para refletir. Com certeza, uma ótima reflexão. Sem dúvida. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise.